Olá pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. E o mercado opera em baixa nessa manhã, refletindo os dados de atividade econômica da China, o PIB japonês e na expectativa pelos dados de varejo dos Estados Unidos. Lá na Ásia, destaque para mais dados da China, que reforçaram o sinal de uma atividade econômica mais fraca do que o esperado. A taxa de juros do país de um ano foi reduzida de 2,65% para 2,5% ao ano. As vendas do varejo lá na China vieram bem abaixo do consenso, um crescimento de 2,5%, enquanto a expectativa era de um crescimento maior, de 4,5%. A produção industrial do país também veio abaixo do esperado, com um crescimento de 3,7% no número anualizado, enquanto o consenso apontava para uma alta de 4,4%. Já no Japão, surpresa positiva, o PIB veio melhor do que o esperado nesse segundo trimestre, um crescimento de 1,5%, enquanto o mercado estava projetando um crescimento menor de 0,8%. Na Europa, o viés é de queda, com o mercado por lá sentindo os reflexos das preocupações sobre o mercado chinês. Os dados de emprego do Reino Unido também se destacaram, isso porque os salários médios por lá aumentaram, o que aumenta a pressão sobre a inflação e pode exigir mais altas de juros pelo Banco Central da Inglaterra. Indo para os Estados Unidos, ontem o mercado operou negativo desde a abertura, mas foi virando e acabou fechando positivo com destaque para o segmento de tecnologias na sessão de ontem. Lá em Nova York, o Dow Jones subiu 0,07, S&P subiu 0,58 e o Nasdaq fechou com uma alta de 1,05% ontem. No começo do dia pesou mais as notícias sobre os dados do mercado imobiliário da China, mas ao longo do dia o tom do mercado foi mudando com destaque para a alta das ações de Nvidia, que ontem dispararam mais de 7% depois que saiu um relatório do Morgan Stanley recomendando compra para o papel da empresa. E com esse movimento, os investidores procuraram algumas empresas que ficaram mais desvalorizadas nas últimas semanas, principalmente no setor de tecnologia e de fabricação de chips e semicondutores. Do lado negativo, destaque para a queda de Tesla, que ontem caiu mais 1,2%, refletindo o corte nos preços dos veículos lá na China. Hoje, na agenda americana, destaque para os dados de vendas do varejo para o mês de julho, que saem às 9h30 da manhã. O mercado está projetando um crescimento mensal de 0,4% na comparação com o mês de junho. Na fotografia anual, a expectativa é de que o número atinja a marca de 1,5%. Mais tarde, ao meio-dia, tem falas de diretores do Banco Central americano que podem dar mais detalhes sobre a visão deles quanto aos movimentos de juros, em especial da reunião de setembro. Atualizando os números aqui agora. S&P futuro está caindo 0,47%, Eurostock 600 caindo 1%, FTSE de Londres cai 1,5%. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,49% e o Xangai Composite na China fechou com queda de 0,07%. Índice de mercados emergentes com queda de 0,48%, DXY, dólar index, caindo 0,23% e os juros de 10 anos dos Estados Unidos com uma alta forte, subindo 1,2% agora, remunerando o investidor a 4,23% anualmente. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,39% e o petróleo opera em queda nessa manhã, WTI caindo 0,65%, cotado a 81 dólares e 97 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent cai 0,5% agora, cotado a 85 dólares e 78 centavos o barril. Petróleo em queda, mas ainda muito próximo das máximas das últimas semanas, o que tende a pressionar a inflação global. Já o minério de ferro teve uma sessão de alta na China nessa madrugada, refletindo algum alívio com relação à queda nas taxas de juros por lá. A italiana, o minério hoje subiu 1,58% e fechou cotado aos 101 dólares e 58 centavos a tonelada. O universo de criptoativos opera com estabilidade nas últimas 24 horas. O Bitcoin sobe um pouco, alta de 0,24%, cotado a 29.385 dólares. Já o Ethereum cai 0,30% e está cotado a 1.845 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa teve a 10ª sessão consecutiva de queda, pela primeira vez em 4 décadas. Ontem o Ibovespa caiu 1,06% e fechou o dia cotado aos 116.809 pontos. Dólar teve alta de 1,3%, fechou cotado aos R$ 4,96. A curva de juros teve alta em quase todos os vencimentos, como reflexo da expectativa de que a inflação possa ser pressionada por um eventual reajuste no preço dos combustíveis e também por questões de ruídos políticos lá em Brasília. Além disso, a saída de fluxo estrangeiro contribuiu
contribuiu para o movimento negativo da sessão. Segundo os dados da B3, até o dia 10 do mês de agosto, houve uma saída de 6,5 bilhões de reais no mês dos investidores estrangeiros. Na parte de indicadores, ontem saiu o IBCBR, que veio com uma alta de 0,63% no mês de junho, na comparação com o mês de maio, ficou um pouco acima do que o mercado esperava. A projeção era de uma alta de 0,6%. O que mais pesou na queda do índice ontem foi a Vale, que ontem caiu 3,1% na esteira das notícias de problemas lá no mercado imobiliário chinês. A maior queda do índice, porém, foi a Edux, que ontem caiu forte, queda de 14%, depois de ter se valorizado bastante no final da semana passada, como reflexo do balanço do segundo trimestre. A segunda maior queda do índice ficou com a Via Varejo, que ontem caiu 7%, com o mercado ainda digerindo os resultados do segundo trimestre. A Petrobras fechou positiva, com as ações preferenciais da empresa subindo 0,26%, apesar da queda do preço do petróleo lá fora. O mercado vem esperando que a companhia faça um reajuste de preço dos combustíveis, que já opera defasado em relação aos preços internacionais, o que pode gerar pressão inflacionária por aqui e dificultar o trabalho do Banco Central no ciclo de corte de juros. Do lado político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem criticou o poder da Câmara dos Deputados, o que fez com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, cancelasse uma reunião com técnicos do Ministério para discutir as emendas do Senado com relação ao texto do arcabouço fiscal. Bom, na agenda local hoje às 10h30 da manhã tem fala programada do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, que recentemente tomou posse, e claro, ele pode dar mais detalhes quanto à visão dele sobre a condução de política de juros por aqui. Antes disso, às 9 horas está programado para sair a pesquisa de emprego, a PNAD contínua do segundo trimestre do ano, então vamos acompanhar. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje, eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.